Fala, senhoras e senhores! Hoje é dia de falar sobre a MakerDAO. Tá tendo uma atualização importante, muita gente tem dúvidas sobre esse projeto, mas é um dos projetos mais antigos do mercado cripto e vamos abordar o que é, como funciona, o que é essa tal de Maker, o que é essa tal de DAI, o que é essa nova atualização que acabou de chegar, que tá mudando o nome, tá mudando tudo. Então vem comigo que você não vai se arrepender. Mas antes você já sabe, se inscreve no canal da Foxbit, deixa o like, também deixa seu comentário e no final, se o vídeo te ajudou, compartilha com aquele amigo que também precisa saber essas informações, que essas daqui são bem importantes que eu vou trazer nesse vídeo. Então vamos lá começar? Pra gente não perder tempo. A MakerDAO é uma das pioneiras no mercado DeFi. O projeto nasce em 2014, mas só vai ser lançada a primeira versão do protocolo em 2017. E eu lembro que em 2017 eu recebi um e-mail de um dos responsáveis pela Maker pedindo para sair no CoinTimes e que a gente escrevesse algumas matérias, e a gente fez os primeiros conteúdos da Maker aqui no Brasil junto com eles. E na época eu estava bem receoso sobre o projeto, porque ele não tinha tanto histórico. E projeto novo a gente sempre sabe que pode ser uma grande dor de cabeça, principalmente protocolos de DeFi. Ele precisa de tempo de maturação e também de estresse de teste, para ver se o protocolo vai ficar de pé, se não tem nenhum buraco de hacker, esse tipo de coisa. A Maker já passou por toda essa fase, é um dos projetos mais antigos do mercado. E ela foi fundada por esse cara aqui, ó, chamado Ron. Ele tinha na cabeça dele uma missão de precisamos realmente descentralizar o mercado financeiro. E para fazer isso ele precisaria de uma instituição ou algo próximo à instituição que fizesse todo esse trabalho. E aí surge a MakerDAO, onde os usuários poderiam emprestar seu dinheiro, pegar dólar de maneira simples, esse dólar seria totalmente centralizado e você não teria nenhuma dor de cabeça com nenhum governo ou estrutura centralizada. E como eu falei, um ponto muito importante para se atentar foi o tempo de pesquisa e o de desenvolvimento, foram 3 anos. Então é um projeto que está bem nas entranhas do início do mercado cripto, 2014 a 2017. Nessa primeira fase de 2017, só era possível colocar como colateral o Ethereum. Então você colocava como colateral o Ethereum e pegava dólar, no caso a DAI, que representa 1 para dólar, ele usava o próprio Ethereum como colateral para que você sempre tivesse tokens ali. Ele mantinha uma dinâmica de sobrecolateralização, então quer dizer que teria que ter mais colateral dentro do seu tesouro do que tem de moedas correndo na rua. Ao contrário, por exemplo, das suas concorrentes, né, o USDT, o USDC, essas são entidades centralizadas, como a Circle e a Tether, que pegam o dinheiro das pessoas, compram, no caso, dívidas públicas, né, o Tesouro Americano, e, consequentemente, emitem aí uma stablecoin a partir desse tesouro. Então, eles, nesse momento, não compravam nenhum tipo de bonds, ou tesouro, ou dívida privada ou pública. Eles simplesmente pegavam o Ethereum, que você já tem, colocava na caixinha e fazia esse 1 para 1. E é sempre um desafio fazer isso. A gente teve já diversos players no mercado que tentaram fazer a mesma coisa e bateram cabeça. Foi o caso, por exemplo, da Terra Luna. A Terra Luna foi um desses projetos que tentou fazer uma stablecoin descentralizada e não deu nada certo, criando um efeito cascata no mercado e fazendo muita gente perder dinheiro. Então esses produtos são mais difíceis de serem criados. Então é muito bom ver um produto que já está muito tempo no mercado com uma solução que é complexa e com a comunidade totalmente ativa. Já no início, a MakerDAO adotou um modelo muito interessante e muito importante, de 2 tokens. Então a gente tinha a DAI, como stablecoin corrente dentro do seu ecossistema, e o token Maker, que era um token de governança. Eu sempre falo que todo projeto precisa ter uma proposta de valor muito clara para o investidor e para o usuário. Para o usuário é muito claro, nós temos a plataforma, nós temos as stablecoins. Para o investidor, a grande maioria dos projetos erram aqui nessa mão. E a Maker está fazendo isso muito bem. Então a Maker consegue trazer todo o processo de governança de maneira excelente, até porque a fundação dela foi extinta em 2021 para 2022. Então você tem uma forte utilidade de governança realmente no token Maker. E além disso, ele traz incentivos para o investidor com a queima de tokens, por exemplo, sobre taxas e receita que é gerada dentro do protocolo. E a Maker tem um papel econômico fundamental também dentro do ecossistema. Por exemplo, ela é queimada quando os usuários pagam os juros. E ele também pode ser emitida diluindo os holders para que arrume o tesouro do projeto, por exemplo, caso os seus usuários não paguem suas dívidas. E como eu falei no início do projeto, a Maker contou com a Maker Foundation. A Maker Foundation era quase que uma instituição por trás da Maker que fazia todo o processo de governança. Rapidamente ela foi extinguida, não tão rápido, né, mas de acordo com o seu roadmap, ela foi extinguida exatamente para dar o poder de descentralização para o ecossistema. Então hoje a Maker tem 100% dos seus tokens a mercado e a governança realmente funcionando como uma DAO, que é um dos melhores cases que nós temos no mercado nesse tipo de estrutura. E hoje, totalmente o controle do projeto está na mão da comunidade e dos desenvolvedores cores.
Então, quem tem o token é dono da comunidade. E depois que teve essa diluição da fundação, todas as tomadas de decisões ficaram dentro do ecossistema. Como, por exemplo, desde a criação de novos projetos e novos times, como também do rebrand e da nova fase que a Maker está entrando agora como Sky. Mas antes da gente falar sobre a Sky, deixa eu só falar mais algumas coisinhas sobre a Maker. Você pode estar se perguntando de qual é a real utilidade da Maker, qual a missão dela no mercado cripto. Como eu falei, ela tem um pouco dessa missão de descentralizar, sim, mas ela quer criar um sistema financeiro 100% descentralizado. E para isso ela vai usar tudo que estiver ao alcance dela. Seja RWA, que no caso ela já está fazendo com stablecoin, porque stablecoin é um RWA, foi o primeiro grande case de RWA que nós temos no mercado, mas também qualquer coisa que esteja próximo aí. Então, soluções de empréstimo, soluções de DEX, soluções de qualquer coisa, até mesmo, se for necessário, uma chain. Por exemplo, recentemente, a Maker acabou voltando para usar ativos tokenizados imobiliários como reserva dos seus vaults que emitem stablecoins. Essa foi uma evolução muito grande, muito interessante de ver e que a própria comunidade ajudou a tomada dessa decisão, não só ajudou, mas criou esse tipo de interação e ajudou na tomada de decisão. Mas com a evolução que estava indo no projeto, nós tivemos aí a publicação do Endgame. O Endgame foi um paper que mostrava exatamente o que deveria, ou um caminho a seguir com a MakerDAO. Como ela estava à frente de muitos desafios no mercado, desafio institucional, desafio político, jurídico, muitos desafios próximos ao projeto, o Rooney propôs em meados de 2022 que tivesse ali um roadmap, e como ele não é mais o dono, não tem uma fundação por trás nem nada, ele simplesmente soltou para a comunidade um paper com esse nome, Endgame, que a ideia dele era propor exatamente uma reestruturação da Maker para que ela tivesse um papel muito mais eficiente e, lógico, que continuasse com a sua missão principal desde o início do projeto. O plano consiste em 5 etapas e demorou muitos dias para serem aprovados para a comunidade, muitas reuniões, muitos meetings, muitas conversas, até que ele foi aprovado, e foi aprovado em 5 etapas. Então a primeira etapa era o rebrand do protocolo e dos tokens. Então a gente teria um novo nome, uma nova identidade visual e novos tokens, com um novo tokenomics principalmente. Isso não quer dizer que o protocolo da Maker vai morrer, ou o token da Maker vai morrer. Só teria uma nova alternativa. E aí a gente vai até explorar um pouquinho disso assim que eu passar pelos 5 passos. Mas, continuando, o segundo ponto. O segundo passo seria a criação de subDAOs. SubDAOs seriam times que cuidariam de produtos e projetos de maneira exclusivas, como, por exemplo, é o caso do Spark. Spark é esse projeto aqui que está aparecendo aqui, de DeFi, que já é uma estrutura de subDAO da Maker. E com ele você consegue rentabilizar suas stablecoins de maneira descentralizada. Depois, o terceiro passo seria integrar governança e inteligência artificial dentro do protocolo. Já com esse novo rebrand, já com essa nova estrutura, não trabalhando mais dentro da Maker só como estrutura. E depois ia ser implementado incentivos de participação dentro desse novo ecossistema, trazendo ainda mais valor para o investidor, também mais valor para o usuário que está usando a rede, e, consequentemente, mais valor e utilidade para o token. E por último, para fechar toda essa linha com chave de ouro, uma chain própria, porque de acordo com o Rooney, hoje nós corremos alguns riscos de algumas chains estarem bem centralizadas. E ele não gostaria de correr esse risco perante esse ecossistema descentralizado que ele está criando. E aí, com tudo isso que foi aprovado, ficou claro que o grande ponto era construir a MakerDAO do zero de novo. Com as novas atualizações de mercado, com tudo que eles aprenderam nos últimos anos de mercado, pegando os melhores insights dos projetos que estão aí, trazendo para a Maker. E aí nasce a Sky. Cerca de 2 anos depois da publicação do Endgame, nós temos aí a primeira fase sendo entregue. A Sky é o novo nome da Maker e um novo protocolo para isso. E juntamente com a Sky, nascem 2 novos tokens, muito parecidos com a estrutura da Maker antigo. Um token de governança e uma stablecoin. A stablecoin chama USDS, o token se chama Sky, que leva o mesmo nome do projeto. E hoje eles estão numa etapa de migração voluntária. Que é isso? Eles não querem que o projeto inicial morra 100%. E esse novo projeto, ele vem com a estrutura um pouco mais próxima do mercado jurídico, do mercado tradicional e de como que ele pode aproximar o mercado tradicional do universo cripto. E o outro projeto mais antigo, que é o caso da Maker, vai continuar vivendo e até como alternativa de realmente as pessoas que querem utilizar tudo de maneira descentralizada e não depender de ninguém, esse projeto vai continuar vivendo. Mas hoje existe uma migração voluntária de você transferir seus tokens Maker e suas stablecoins para esse novo protocolo, que é muito mais novo e mais atualizado, mas consequentemente ele vai ter um pouco mais de limitação nessa primeira fase. Então hoje a cada um token Maker você troca por 28 mil Skies. Aí você fala, nossa Isaac, então eu vou ganhar muito dinheiro. Não necessariamente, até porque os dois estão muito próximos.
tá? Em questão de, não de preço de token, mas de market cap e de estrutura. Então, hoje, essa é uma fase, como eu falei, voluntária, mas que vai ficar no final 1 para 1. Agora, o quanto esses tokens vão valorizar ao longo do tempo, tudo depende de mercado. Uma das justificativas para ter aumentado muito o supply desse novo projeto foi para acabar com a barreira de entrada. Então, um token com mais quantidade de supply, ele consequentemente consegue ser mais barato e consegue ser mais acessível para qualquer pessoa e tem mais divisibilidade. Então, como eu falei, no final não muda muita coisa, mas hoje temos mais supply dentro do Sky do que tinha antes da Maker. E volto a trazer esse ponto. A MakerDAO não está sendo descontinuada, tá bom? Isso é muito importante. Não vai ser apagado, não vai ser substituído, não vai ser um fork. Ambos os tokens continuam existindo em paralelo até segunda ordem da própria governança da MakerDAO. E a adoção está sendo até que rápida, viu? A gente já teve mais de 60% do supply da stablecoin já migrada de protocolo. Então o pessoal tá adotando e tá vendo muito valor nessa nova fase da Maker. E aí quando a gente pega as stablecoins, a grande essência e a diferença da DAI para o USDC seria usar o mesmo mecanismo que já deu muito certo na DAI, só que na USDC utilizando ativos mais reais, como mercado imobiliário, ações, bonds e qualquer outra coisa que dê para tokenizar e trazer como colateral. Então por isso que eu falei que eles estão muito mais perto de jurisdições, de relacionamento, é um produto muito mais centralizado do que a MakerDAO antes era. Eles entenderam que alguém vai ter que puxar isso do mercado financeiro tradicional. E para quem tem Sky, além de governança, vai poder fazer também um processo de staking e receber taxas em um SDS, que é a stablecoin, que vai ser gerada diretamente a partir das taxas do mercado. Então, se você tem Sky, você vai poder travar, receber dinheiro passivamente, de acordo com que a plataforma funcione. Isso já acontece com vários projetos, mas é muito bom ver esses projetos criando valor para o lado do investidor, que no caso somos nós. É uma grande atualização, mas no final o produto continua muito parecido. Mas aí, gostaram? Cara, a Maker é um dos projetos mais antigos do mercado, mais responsável, com maior TVL, um time maravilhoso e muito competente, então vale a pena você ficar de olho. E se você tiver interesse em investir, cara, tá na Foxbit, tá bom? Com poucos cliques você consegue comprar e aproveitar todo esse mercado, fechou? A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Young gun, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley Smurf fly like a bird. Spin on the first and the third.